O primeiro cenário é aquele que traz a votação estimulada com o nome dos candidatos sendo apresentado aos eleitores e com os seus apoiadores. Vai, Lari, como ficaria esse cenário? Rafael Fonteles, com apoio de Lula e Wellington Dias, 45,5%. Silvio Mendes, com apoio de Ciro Nogueira, 23,8%. Major Diego, com apoio de Bolsonaro, 4,9%. Jesse Fonseca, com apoio do pastor Everaldo, 3,25%. Gustavo Henrique, com apoio de Ovasco Rezende, 1,35%. Ravena Castro, com apoio de Carlos Massarolo, 1%. Não, aí, ó. Vinícius Duó, com apoio de Marcos Vinícius Vasconcelos, 0,85%. Wallace Miranda, com apoio de Eduardo Ribeiro, 0,85%. E Alessander Mendes, com apoio de Renata Abreu, 0,75%. Nenhum ou ninguém, 9,55%. Branco nulo, 2,15%. E não sabe ou não opina, 9,05%. E aí nós temos os números da pesquisa estimulada sem os apoiadores, só os candidatos. Esse é um segundo cenário. Ari. Silvio Mendes, 27,75%. Rafael Fonteles, 26,75%. Jesse Fonseca, 3%. Major Diego, 2,55%. Gustavo Henrique, 1,4%. Vinícius Duó, 1,3%. Seguimos. Ravena Castro, 1,2%. Alessander Mendes, 0,65%. Wallace Miranda, 0,65%. Nenhum ou ninguém, 14,65%. Brancos e nulos, 1,95%. E não sabe ou não opina, 18,2%. Bem, vamos dar um corte bem aqui, Juliana. Parou bem aí. Vamos lá analisar os cenários que apresentamos para o governo do estado. Os dois cortes, um com os apoios e o outro sem os apoios. Ananias Ribeiro, sua avaliação. Amadeu, esse recorte com os apoios é importante porque ele mostra um fato que está acontecendo durante o processo eleitoral. A vinculação cada vez maior de Rafael Fonteles com Wellington Dias e com Lula. Inclusive com previsão para a vinda de Lula no final do próximo mês de junho para participar de atos de campanha com Rafael. E isso vai ser usado bastante durante o processo eleitoral em si, quando ele for deflagrado com propaganda de TV, rádio e tudo mais. Agora, sobre o recorte 2, o recorte onde não se aparece, não se apresenta ao eleitor os apoios, o que a gente percebe é o crescimento de Rafael Fonteles. Isso é inegável. Ele cresce nesse levantamento e chega ao cenário do empate técnico com Silvio Mendes. Um ponto percentual é a diferença, a margem de erro da pesquisa tem mais de 2 pontos percentuais, o que mostra que os dois estão em empate técnico. E esse crescimento de Rafael se deve a quê? Bom, esse crescimento parte das ações de adesões, de lançamentos que Rafael tem feito nessa pré-campanha. Ele teve, por exemplo, no município de Piripiri, no município de Picos, no município de Floriano, e é nesse cenário que vem este crescimento de Rafael Fonteles. Esses lançamentos nos municípios estão dando esse retorno de aumento de intenção de votos para o pré-candidato do PT. O que a gente precisa analisar, se esse crescimento vai continuar a ser verificado a partir dos novos lançamentos e das novas pesquisas. Para que se defina uma tendência, é preciso que ele seja consistente em 3 levantamentos, pelo menos. Ou se vai ser uma questão pontual, identificada por esse levantamento, a partir do evento nesses municípios que eu citei. E Silvio Mendes segue com a sua base eleitoral forte na capital teresina, o que o põe aí no empate com Rafael. Pois não, Sávia?
Amadeu, é algo básico, né? O eleitor, ele não vota em quem ele não conhece. Ele tem que conhecer para votar. O Rafael, ele tinha um nível de desconhecimento da população muito significativo. A partir do momento em que ele passou a circular, inclusive a estratégia de Teresina de realizar todas essas plenárias, de fato, tem dado um retorno. Aí na pesquisa estimulada, sim, os apoios, a gente vê que ele está praticamente aí no empate com o Silvio. Sobre os dados com os apoios, eu acredito que apoio é um dos pilares. Outro pilar é a imagem do candidato perante a opinião pública, algo construído ao longo dos anos, e em seguida, se aquele candidato ele consegue incorporar a solução para o problema que a população enxerga naquele momento. Geralmente esse problema está ligado ao bem-estar socioeconômico. Então, apoio é importante, mas não é decisivo, não é o único ponto do pilar de uma campanha. Apoliana? Amadeu, eu acho que quando a gente pega esse número do apoio, que a Rafael tem 45%, 45,5%, aí vê o trabalho que o Partido dos Trabalhadores tem para, de fato, massificar essa ligação, a vinculação de Rafael com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que na pesquisa, sem essa vinculação, apesar desse cenário aí colocado de empate técnico com o pré-candidato Silvio Mendes, ele ainda fica aí um pouco atrás nessa margem, né? Mas aí está um trabalho, porque se o Partido dos Trabalhadores conseguir que esse percentual se repita também na intenção de voto estimulada, mesmo sem a vinculação dentro de um questionário de pesquisa, aí a vida de Rafael, de fato, está tranquila e aí ele pode, quem sabe, até levar essa eleição para o primeiro turno. Pois não, Ari? Olha, Amadeu, chama a atenção para uma eleição completamente polarizada e com todo respeito aos republicanos, ao grupo do prefeito, ao grupo do vice-prefeito Robert Rios, inclusive mordendo aqui a minha língua, porque enquanto eu lia os números, ele mandou uma mensagem aqui de que não existe a possibilidade de liberar o grupo do republicanos na próxima sexta-feira, dia 3 de junho. Ele disse que nunca, é zero chance, ou seja, vão lançar um candidato. Eu disse que não iriam, que eles iriam liberar. Então, com todo respeito ao grupo, o que a gente vê nos números é, seguindo a tendência nacional, uma impossibilidade estatística, científica, de terceira via aqui no Piauí. Eu não vejo essa guinada, mesmo sabendo que Robert é um nome bom, porque ele já é conhecido em todo o Piauí, tem um histórico de eleições vencidas. Mesmo assim, eu chamo a atenção para essa polarização. Sobre o Lula e o Rafael, hoje eu ouvi de um petista o seguinte comentário. Ele disse: o Lula vai vencer duas eleições. Ele vai vencer a eleição para presidente da República e ele vai vencer a eleição de governador do Piauí. Exagero à parte, e reconhecendo o mérito de Rafael, que percorreu todos os 224 municípios até março deste ano, mas esse crescimento dele é também atrelado ao Lula. Ele percorreu dizendo assim: eu sou o menino do Lula, eu sou o candidato do Lula. Então ele tem um mérito próprio, claro, dessa andança, desse pé no chão, mas é o Lula, o grande eleitor, e não tem como fugir disso. Já já os números para o Senado e para presidente. Uma novidade importante para você: Omo agora é lavanderia. Sim, somos uma franquia do grupo Unilever e chegamos em Teresina para cuidar das suas roupas com